Olá, bem-vindos ao curso Fotografia para Todos. Meu nome é Márcio Fernandes e nessa etapa do curso nós vamos dar algumas dicas de fotografias avançada. Revisão de luz e composição. A construção de uma imagem depende de luz. É importante entender os diferentes tipos de luzes para chegar no resultado desejado. As categorias de luzes se resumem a luz natural e luz artificial. A maior fonte de luz é o sol. Porém, o profissional precisa conhecer bem o seu equipamento para poder alcançar o resultado desejado. Existe no decorrer do dia diversas variações. Para fotografar ensaios externos, o melhor horário é de 6 às 8 da manhã ou de 16 às 18 da tarde. A lua também, ela pode ser uma fonte de luz que produz resultados incríveis. Temos diversas fontes de luz artificial. A que mais usamos é o flash, mas também temos luzes de LEDs contínuas, temos as lâmpadas com diferentes tons e é muito importante você ajustar o balanço do branco para cada tipo de tom de luz artificial. Inclusive, existe até algumas pré-definições da câmera. Luz dura e luz difusa. A luz dura é aquela que a gente usa direto do flash, com o flash acoplado na câmera e usa direto para fotografar o seu objetivo. Porém, a luz dura, ela deixa muita sombra, né? Se for o teu objetivo, como alguns profissionais utilizam para fotos artísticas, proposital, é o ideal você usar. Mas se o seu objetivo é outro, pouco se usa esse tipo de posicionamento do flash. A luz difusa é a luz que passa por um rebatedor. Existem diversos modelos de rebatedores hoje no mercado. Existe esse modelo aqui de difusor, o próprio nome dele é difusor. O que ele faz? Ele vai suavizar a luz para que chegue no objeto de forma suave. Esse aqui é o que mais se usa hoje no mercado. Regra dos terços. Na prática, funciona da seguinte forma. Divide a cena como um jogo da velha e posicione o objeto em qualquer uma das linhas onde se cruzam, mantendo o objeto fora do centro. As composições também podem ser simétrica, que dá uma sensação de estabilidade e também organização. E também temos as composições de forma radial, vertical, horizontal e diagonal. Não podemos também esquecer dos reflexos, que causam impacto na imagem, que pode ser criado através da água, vidros, metais e espelhos. Temperatura de cor. Vamos falar um pouquinho da temperatura de cor da luz natural. No decorrer do dia, a temperatura de cor pode variar diversas vezes, de acordo com o clima. Então, para compensar essa variação, nós temos a escala Kelvin, em balanço de branco, que serve para você compensar a diferença de luz para poder alcançar o resultado desejado. Temperatura de cor para a luz artificial. As lâmpadas e suas inúmeras marcas e modelos emitem diversas tonalidades de temperatura. É importante também corrigir temperaturas indesejadas no balanço de branco escala Kelvin. Profundidade de campo. Como nós já sabemos, as lentes claras elas não permitem fazer fotos com pouca profundidade de campo, utilizando a abertura máxima da lente. Em outras palavras, desfocar o fundo. Quando você desfoca o segundo plano, automaticamente traz toda a atenção para o primeiro plano, que pode ser a sua modelo ou o objeto a ser fotografado. Agora vamos falar
sobre quando eu preciso ter uma foto mais nítida, onde eu preciso utilizar uma profundidade maior de campo. Nesses casos, a gente fecha o diafragma no máximo. Dependendo do modelo da lente, pode variar de 22 para 64. Normalmente se utiliza essa abertura para fotografias de grupos, onde eu preciso ter bastante definição entre primeiro, segundo e terceiro plano. Fotografias onde eu preciso ter em todos os pontos nitidez. Vamos falar um pouco sobre foco. Existe basicamente dois tipos de foco, o manual e o automático. Na fotografia para eventos se utiliza mais o automático e o manual se utiliza algumas vezes para filmagens em vídeos criativos. Agora vamos falar sobre pontos de foco. Dependendo do modelo da sua câmera, pode ter mais ou menos pontos de foco. Esses recursos nos permitem priorizar determinadas áreas de foco, sem precisar ficar movimentando a câmera para fazer enquadramento. Nessa aula, nós vamos aprender como utilizar o flash acoplado na sapata da câmera. Lembrando que ao conectar o equipamento, ambos têm que estar desligados, tanto a câmera quanto o seu flash, para evitar qualquer dano ao equipamento. Depois que está acoplado, você pode ligar primeiramente a câmera e logo após o flash. Possibilidades de difusão e rebater a luz. Normalmente utilizamos difusores que são próprios para o modelo do flash, mas existem outras possibilidades de fazer com que a luz seja rebatida e direcionada ao objeto ou assunto a ser fotografado. Uma das possibilidades de fazer a difusão de luz ou rebater é utilizar uma parede ou um teto. Nesse caso aqui, nós podemos utilizar essa parede. Direciona o flash para a parede, a luz vai em direção à parede e voltar para o teu assunto, possibilitando fazer uma iluminação criativa. A sigla TTL significa através da lente. Serve para denominar o modo mais automatizado do flash, no qual, onde a luz é calculada para fazer a foto, é calculada de maneira totalmente automática. TTL ou manual. Qual devo usar? É muito importante o profissional conhecer o seu equipamento, pôr em prática tudo o que ele precisa executar com antecedência, testar, avaliar, para poder entender qual é a melhor programação que ele deve usar, de acordo com o trabalho que ele vai executar. No modo manual, dependendo do seu equipamento, você tem de 1/1 a 1/128 de potência, para você poder configurar a intensidade da luz desejada. Quanto maior o valor, mais fraco a potência. Quanto menor o valor, mais forte a potência. Flash externa, aonde eu devo usar? Você deve usar aonde a fonte de luz natural não for necessária para você alcançar o seu objetivo, principalmente em ambientes externos, quando vai se fotografar pessoas. A luz natural, dependendo do horário do dia, faz sombras nos olhos. Então, se deve usar o flash externo para corrigir. O flash anelar. O flash anelar ele é um acessório redondo que emite luz suave. Normalmente ele é acoplado na lente. É fundamental para fotografias macro e fotos de produto, realçando os detalhes.